Apocalipse 6, verso 12. Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, o sol escureceu como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Esse saco de silício aqui é como se fosse uma roupa grossa, escura, feita de pelo de camelo, como assim João se vestia. É isso que ele está dizendo. Verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir, ou quem poderá ficar de pé diante da ira de Deus Pai e do Cordeiro? Olha para cá, por favor. As últimas pregações a respeito aqui do capítulo 6 de Apocalipse, eu falei sobre os primeiros selos, e eles falam a respeito do juízo de Deus sobre toda a humanidade, seja sobre os crentes e também sobre os não crentes, desde a época de Cristo até a época da sua volta. É isso que vai dizer a Escritura. Só que é de suma importância que nós não venhamos a ler Apocalipse de uma forma em que nós venhamos a colocar uma ordem cronológica e linear. Como assim? Apocalipse não é como os evangelhos, que você lê, né, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e um é sequência do outro. Não, não é. Apocalipse, capítulo 6, em várias partes, como eu expliquei lá nas primeiras pregações, fala de revelações que são, ao mesmo tempo, paralelas e progressivas, ou seja, elas andam juntas e a cada dia mais progredindo. E é isso que nós vemos aqui nos selos, nas trombetas. Eu até coloquei uma vez aquele, como se fosse um cronograma ali, né, para ficar mais fácil de entender. Nesta parte a qual nós estamos estudando, capítulo 4 ao capítulo 7, de forma específica, fala a respeito da nossa dispensação, do tempo ao qual nós estamos vivendo hoje, que a igreja viveu e que a igreja viverá até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como constantemente eu tenho falado, quando a Bíblia fala a respeito dos últimos dias, ela está se referindo da vinda de Jesus Cristo até a sua volta, ou seja, justamente esse período. Pastor, mas já se passaram 2000 anos. Ora, se para Deus, que não tem a questão de contar tempo, um dia igual a 1000 anos, então são apenas 2 dias. Nós estamos, de fato, nesses últimos dias, é o que diz a Escritura. E dos 4 primeiros selos, 3, você lembra que falava a respeito de desgraça, de guerra, de fome, de morte. E se você ler Apocalipse 6, juntamente com Mateus 24, você vai ver como que essas coisas se encaixam. E eu vou passar aqui algumas coisas para ficar fácil de entender. Eu sei que talvez eu vou precisar aqui ser um pouco mais difícil no que eu vou falar no começo, mas é de suma importância que você preste atenção para que você entenda a explicação no final. Primeiro princípio é o seguinte, põe ali, por favor, Miguel. Primeiro princípio, o 6º selo é a descrição do final dos tempos, do juízo final. É o que nós acabamos de ler. Quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol escureceu como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. Perceba as palavras que João usa aqui em Apocalipse e compare com as palavras que Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 29. Olha o que ele diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Você reparou que, às vezes, tem ali a permuta dos termos, mas em si, Apocalipse 6 e Mateus 24 estão dizendo exatamente a mesma coisa, mas não apenas isso. Há passagens paralelas no Antigo Testamento, que nós vemos exatamente o que é dito aqui em Apocalipse 6 e em Mateus 24.
Por exemplo, Joel capítulo 2, verso 31, vai dizer assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E repare, dia com D maiúsculo, como eu já expliquei, falando de um dia específico, não é qualquer dia, é do dia do juízo, o dia em que o Senhor julgará a todos, sem exceção. 2 Pedro, outro apóstolo, dizendo a mesma coisa. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Mais uma vez, dia com D maiúsculo. Virá como ladrão em que sentido? Ninguém sabe a hora. Você não sabe a hora que um ladrão vai assaltar a sua casa. Por quê? Se soubesse, você iria se precaver. É por isso que o dia do Senhor também vai pegar de surpresa. Uma vez perguntaram a um homem de Deus assim: o que você gostaria de fazer no dia em que Jesus voltasse? Eu refaço essa pergunta para você. O que você talvez gostaria de estar fazendo no dia em que Jesus voltasse? Talvez você poderia supor: olha, pastor, eu gostaria de estar no culto, orando, eu gostaria de estar ajudando o próximo. Então, perguntaram para esse homem de Deus, ele respondeu assim: olha, eu gostaria de fazer aquilo que eu faço todos os dias, porque toda a minha vida é para o Senhor. Então, para mim, difere. Mas olha o que Pedro vai dizer: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. A ilustração é que, literalmente, quando você põe fogo em uma folha de papel, ela consome, vira aquela brasa e acaba. Esta é a analogia. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como quem vive em santo procedimento e piedade. Como nós não sabemos o dia, convém que todos os nossos dias sejam dias de santo procedimento, vivendo de forma santa, porque imagina, Deus volta justamente na hora que você está vendo aquele site daquela mulher que não presta. Dia que você está brigando, mentindo ou fazendo algo nesse sentido. Terrível. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. É forte a linguagem, mas é exatamente isso que a Escritura diz que acontecerá na volta do Senhor. A destruição deste mundo físico ao qual nós vivemos. Assim como aconteceu a destruição com o dilúvio, onde tudo se acabou, onde Deus veio com água e de fato fez com que tudo se inundasse. O que diz a Escritura é que este mundo ao qual nós vivemos também será desfeito, os elementos se desfarão. E ele ainda diz mais: terremotos, o sol vai escurecer, a lua vai ser como sangue. Para você ver, não tem nada a ver, que às vezes acontece da lua ficar meio avermelhada, bonita, as pessoas já vão logo para a internet: vocês viram? Não tem nada a ver com o que a Escritura diz. Nesse dia aqui, meu irmão, vai ser algo muito mais espetacular do que Steven Spielberg, pode ficar tranquilo. Terremoto, sol negro, lua de sangue, estrelas caindo. Você consegue imaginar o que é isso? Estrelas caindo. Alguns comentaristas, como William Hendrickson, ele vai dizer que isso aqui é uma linguagem figurada. Por que ele vai dizer que é uma linguagem figurada, essa questão das estrelas caindo? E ele está correto no argumento, porque ele diz assim: ora, a estrela mais próxima que nós temos de nós é o Sol. O Sol, diante das estrelas que existem, é uma estrela de quinta grandeza. E essa estrelinha de quinta grandeza é milhões de vezes maior que o nosso planeta. Uma só acabou. Basta cair o Sol na gente e acaba o planeta. Então, por conta disso, muitos teólogos vão dizer que essa é a linguagem figurada. Mas este mesmo William Hendrickson, que diz que é uma linguagem figurada, ele diz assim: olha, não é literal, mas de fato os corpos celestes irão se deslocar literalmente. Ou seja, ele fala uma coisa e depois... Mas eu acho que vai acontecer mesmo. Porque é um texto difícil. Se é figurado, literal, eu não sei, mas o que a Escritura diz é que acontecerá. E a Bíblia também fala a respeito de novos céus e nova terra. Assim como o nosso corpo, quando nós morrermos, em 5, 7 dias, ele é totalmente consumido pela terra e pelos vermes. Mas Paulo diz: este corpo corruptível, um dia, na volta do Senhor, se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade.
Da mesma forma como isso vai acontecer com o nosso corpo físico, o que a Escritura diz também é que este mundo, ao qual vai se desfazer, se derreter, de acordo com esses termos, o Senhor também um dia fará novos céus e nova terra. Então, João começa a falar a respeito do juízo, de como que Deus julgará. Coloca o próximo, por favor, Joel 2, capítulo 1. Olha o que vai dizer. Tem ali Joel 2:1? Não, põe próximo. Isso. Joel 2:1. Tocai trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. É como se fosse um toque de corneta que as pessoas saberiam que algo aconteceria. É assim que é usado no quartel até hoje, e é isso que a Escritura está dizendo. Tocai trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Olha o termo que ele usa. Perturbem-se. E aqui em Apocalipse nós lemos que as pessoas, reis, imperadores, poderosos, políticos, pobres, servos, não importa, que muitos nesses dias dirão assim: caí sobre nós, ó montes. Você consegue imaginar o quão perturbado essas pessoas estarão diante da ira do Cordeiro, de certa maneira que elas digam assim: olha, nós preferimos ser esmagados pelas montanhas do que contemplarmos a ira de Deus e do Cordeiro. Joel diz que as pessoas devem se perturbar. E aqui Apocalipse, João vai dizer a mesma coisa, só que com termos intercambiáveis. Cai sobre nós, ou seja, fiquem amedrontados, é o que diz a palavra do Senhor. Amós, capítulo 5, eu já vou chegar na parte prática rapidinho. Pode pôr o próximo também. Amós 5, Isaías, vai dizer assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Mais uma vez, dia com D maiúsculo. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Ou seja, o dia de Deus, para muitos, não será um dia bom. Será um dia de trevas. Um dia terrível. Isaías 13 também vai dizer assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel. Dia cruel. Só que eu sei que esses versículos não fazem parte da Bíblia, Deus é amor. Claro que não, né? Onde já se viu? Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente, com ira e ardente furor, ainda é redundante, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Já leu esse termo? Fazer com que a terra fique desolada, não vai sobrar nada. Você já viu quando caiu lá a bomba em Hiroshima e Nagasaki? Que não sobrou nada daquela cidade? É essa a ilustração que a Escritura dá. Desolação. Vai sobrar nada. E o Senhor, Ele vai destruir os poderosos. Este é o termo, destruir. E de forma prática, eu vou para o segundo princípio para a gente entender melhor. Põe ali o segundo, por favor. Segundo princípio, o dia do Senhor será um dia de terror. Terror. Claro, não para nós, mas para muitos. Dia de terror. Isaías 3, olha o termo que Isaías vai usar. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso com uma assolação. O que ele está dizendo é, olha, as pessoas vão gemer, vão uivar. Por quê? Porque o dia do Todo-Poderoso está perto. Imagine essa cena. A terra se sacudindo, tremendo. Graças ao nosso bom Deus, não temos terremotos aqui em nosso país. Mas já viu? Japão, Indonésia, ou quando placas tectônicas se chocam, a desgraça que acontece. Então, para ilustrar o dia do Senhor, o dia de terror que isso vai ser, a Escritura fala sobre terremoto, sobre o sol escurecendo, sobre estrelas caindo sobre a terra, consumindo as pessoas que ali estarão. E o que as pessoas terão é pavor, medo, desespero, a ponto de clamar pela morte, é o que diz a palavra do Senhor. Só que o mais espetacular de tudo isso, sabe o que é? E o mais espetacular, entre aspas, como pode a Escritura estar recheada destes exemplos de ira, de furor, de julgamento, do dia do Senhor? Eu só li alguns versículos, mas a Escritura está repleta dessas coisas.
E o mais extraordinário, sabe o que é? Pastores conseguem domingo após domingo falar sobre tudo, menos sobre o dia do Senhor, menos sobre arrependimento, menos sobre a ira de Deus sobre um povo impenitente, sobre aqueles que não se arrependem. Falam sobre tudo, menos sobre aquilo que a Escritura diz. Arrependei-vos. Se nós tirarmos o juízo de Deus das Escrituras, como diz Martin Lloyd Jones, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. Se você retirar o juízo de Deus, sobra alguma coisa? Claro que sobra, mas sobra pouca coisa. Olha o caso dos ateus, por exemplo. Se não há vida após a morte, não vai haver julgamento. Se não vai haver julgamento, se não vai haver condenação nem absolvição, então eu posso viver hoje da maneira que eu quiser, porque não terei que prestar contas a ninguém. Hoje mesmo um ateu me cutucava lá nas redes sociais, ele disse assim para mim: ateu, eu não creio que Deus é esse Deus vingativo que vocês falam, que pune o mal e recompensa aquele que faz o bem. Eu respondi de forma irônica, né? Que Deus? Como assim? Você é ateu, está falando que não acredita que Deus é dessa forma, eu só respondi: que Deus? Você não acredita, não tem nem que entrar no mérito. Mas olha, se Deus não existe, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Podemos viver de qualquer maneira. Se somos apenas seres evoluídos, como eu disse na última pregação, o que nos impede, como animais, a encontrarmos com a primeira animal fêmea ou macho, que a gente encontrar e pegá-la? Não há recompensa e nem juízo. Então vivamos da maneira que quisermos. Agora, os falsos pastores também fazem um desserviço enorme às pessoas. Enorme. Quando não se prega sobre o dia do juízo, sobre o dia do Senhor, quando não se prega sobre essa mensagem de que sim, haverá condenação para aqueles que vivem de forma impenitente, aqueles que não se arrependem, quando não se confronta o pecado, você não está ajudando as pessoas, está na verdade apenas prejudicando, aumentando a sua condenação. E é isto que muitos fazem. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim: olha, eu vim de uma igreja onde o que era mais pregado era a teologia do medo. O que é a teologia do medo? É isso aqui que eu estou pregando. O pastor lá gosta de apavorar o povo, falar sobre o inferno, sobre o dia do Senhor, sobre o juízo. Não, Deus é amor. Onde já se viu? Eles dizem que essa é a nossa teologia, a teologia de Isaías, de Joel, de Jeremias, a teologia do medo. É isso que eles dizem. Agora, e se eles lessem Provérbios, capítulo 1, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios começa, o livro da sabedoria. Logo no primeiro capítulo diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que está começando a ser sábia, ela teme a Deus. Deuteronômio 8. Deus dizendo assim para o povo: que o meu temor esteja diante de vós. Com qual objetivo? A fim de que não pequeis. Por que nós temos que temer a Deus? Porque quando tememos a Deus, fugiremos do pecado. Em Romanos, capítulo 3, se você puder abrir comigo ali, rapidinho, só não desmarca aí de Apocalipse 6. Romanos 3. O que aconteceu isso com você? Você puxa a Bíblia, cai justamente onde você queria? Romanos 3, está nem marcado. Romanos 3, verso 18. Perdão, verso 9. Olha o que vai dizer Romanos 3. Paulo aqui ele começa a descrever os pecados da humanidade. E ele começa a falar sobre uma sequência de coisas absurdas e pecaminosas. Paulo começa dizendo assim, verso 10. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Olha, o tempo todo dizendo, não há quem faça o bem. Ele continua dizendo, verso 13. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Ou seja, ele descreve a desgraça da humanidade, ele conclui o porquê de tanto pecado. Olha o verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Por que acontece todo tipo de desgraça? Que a Escritura vai dizer aqui, as pessoas não temem a Deus
Olha para o nosso país. Vivemos, de fato, a cultura da impunidade. Por que você acha que as pessoas elas não têm medo de cometer crimes? Principalmente os poderosos, os corruptos. Por que você acha que eles cometem crime na maior cara lavada e não se preocupam com nada? Porque eles sabem, o Brasil é o país da impunidade. Haverá anos até que o meu processo venha a tramitar, e é bem provável que, se ele tramitar e eu for condenado, já vai estar na época de prescrever. Então será engavetado e eu não poderei ser condenado. Não é isso que nós vemos aqui em nosso país? Essa semana, soltaram a viva alma mais honesta do mundo. Soltaram não, né? Ele já estava solto. Declararam que os seus crimes não foram crimes. Zeraram a ficha criminal do homem que trouxe mais desgraça para o nosso país. Se você acha que Hitler trouxe desgraça para a Alemanha, meu irmão, você não sabe o que o Lula fez para a gente. Então, com uma caneta, um juiz petista, porque é isso que ele é, você vê em vídeos, ele consegue anular um processo que um juiz de primeira instância fez, que passou por um colegiado depois, no TRF4, e depois foi mais longe, foi para o Superior Tribunal de Justiça, e mesmo assim, com uma caneta, ele disse, não, está errado, tem que ser outro juiz que o julgue. E você sabe, o objetivo é o quê? Deixar ele elegível, este verme elegível, para quê? Para que volte a roubar o país. Diante de um país como este, onde a mais alta corte, que o certo é, ao ouvirmos a sigla STF, seríamos ficar temerosos. Eu lembro, quando eu estava no quartel, quantas vezes o instrutor ele ia dar alguma ilustração e dizia, olha, porque se você um dia fizer uma burrada, você vai estar diante do capa preta. Meu irmão, a gente já termina na base, se referindo ao juiz. Ainda imagina o juiz da mais alta corte. Era para se borrar de medo. Mas não. Lá é a cidade refúgio dos corruptos. Deu problema, corre para lá. Daí vemos um país onde juízes soltam e anulam todas as condenações da maior desgraça que já houve em nosso país. Juízes em que soltam o André do Rap. É para ficar indignado. Esses mesmos juízes da nossa Suprema Corte soltaram aquele médico que abusou de dezenas de mulheres, lembra? Roger Abdelmaci. Abusou das mulheres totalmente inconscientes. E ele foi solto por quem? Por esses capangas que estão lá no Supremo. Isso não gera em você indignação? Eu fico muito indignado. Eu preciso de todo o meu coração orar. Ontem mesmo, quando eu recebi essa notícia, né, estava lendo lá na internet. Eu tenho que orar. Até que Deus acalme meu coração e lembre, olha, a justiça perfeita vai se cumprir só quando eu vier. Aqui, infelizmente, nesse mundo maligno ao qual vivemos, o rabo vai comer o macaco. Vai chover de baixo para cima e as coisas vão acontecer dessa forma. Agora, falsos pastores também trazem tanta desgraça às pessoas, assim como esses falsos juízes, esses homens corruptos. Por quê? Eles, com esse palavreado de pregar apenas sobre o Deus amor, o Deus que quer o seu melhor, pastor, isso é mentira? Claro que não. Nós lemos aqui sobre a viúva de Naim. Deus se compadece de nós, claro. Deus é amor? Claro que é. Nós cremos de todo o nosso coração o que a Escritura diz. Mas o problema é que eles dizem isto para não confrontar as pessoas. Então eles fazem com que as pessoas se sintam mais confortáveis possível no seu pecado e sejam conduzidas ao inferno de uma forma indolor. Assim como Pinóquio foi enganado, lembra a historinha de Pinóquio? Não, você vai para a Ilha da Aventura. Ai, que maravilha. Só calma aí, alguém voltou de lá? Não, ninguém nunca voltou de lá, ele ia morrer. É exatamente isso que os falsos pregadores fazem. Agora olha para Paulo. A Escritura diz que o apóstolo Paulo, ele pregou com temor e tremor. Temor em que sentido? Aquele sentimento interno, né, de ai de mim se não pregar a palavra do jeito que ela tem que ser pregada.
Se assim eu não fizer, as pessoas podem tomar um caminho errado. Eu preciso ser fiel à palavra de Deus. Esse era o sentimento interno dele, temor. Porque ele conhecia o Deus ao qual ele era ministro, ao qual ele servia. E essa sensação interna de temor fazia ele ter uma sensação também por fora, que era o tremor, literalmente tremer nas bases. Paulo, toda vez que ele ia pregar, ele ia dessa forma. Ah, pastor, mas calma aí. O temor ali não é medo. Eu já vi pastores darem esse argumento. Não, o temor ali não é medo, não. Dicionário de Strongs, ele diz que o significado ali da palavra temor, vários significados. Começa assim: medo, terror, temor, coisa atemorizante, objeto que causa medo. Referindo-se a Deus, ainda diz assim: respeito e reverência. Leva você junto. Temor, coisa aterrorizante, medo, junto com aquele ao qual nós devemos ter reverência. Agora, se essas mensagens a respeito do juízo, elas somem dos púlpitos, e as pessoas não temem a Deus, o que nós veremos a cada dia mais é a igreja se tornando uma prostituta. Prostituta. É a igreja a cada dia mais superando o mundo em perversidade. Esses dias eu ouvia e eu fiquei muito triste, claro. O irmão me dizia sobre uma igreja tradicional, onde acho que era diácono, se eu não me engano, casado, há 20 anos casado, 20 anos, não são 20 dias, 20 anos. Aí de repente começou a dizer para a esposa: você não é mais a mesma de antigamente. Gente, 20 anos depois vai ser a mesma? Nunca. Ele também não era o mesmo. Separou da esposa sem ter um adultério. Separou da mulher. Semanas depois. Estava indo de mão dada com outra mulher já na igreja. Mulher que era da igreja, amiga da ex-esposa. Eu não sei se no mundo a gente consegue ver coisas tão absurdas como nós vemos hoje nas igrejas. Por que será? É porque a pregação do juízo, do arrependimento, da ira e do furor de Deus tem sumido a cada dia mais os púlpitos. A mensagem de hoje não fala a respeito dessas coisas. E a consequência é que nós vemos jovens namoram com um, namoram com outro. Não há problema. Nós vemos pessoas morando juntas por anos e nem pensam em se casar. Nós vemos pessoas usando roupas indecentes, ainda postando fotos nas redes sociais. Das duas, uma, ou o evangelho não está verdadeiramente sendo pregado, ou essa pessoa que faz essas coisas nunca conheceu o evangelho, nunca se converteu, apenas gosta de estar junto com a turma. Ou o evangelho do juízo de Deus é pregado, ou a igreja vai cada dia mais se tornar secular, mundana, a ponto de não haver mais divisão, sendo que a Escritura diz justamente o contrário, que sim, que nós devemos fazer com que as pessoas reparem a diferença que há de nós para aqueles que não são povo de Deus. Olha, já estou terminando. Uma irmã me contava esses dias sobre um problema que aconteceu na sua família há anos. Os avós dela, nem cristãos eram, mas eram aqueles pais raiz, sabe aquele pai raiz que olha para a cara do menino, o menino já, fiz bobeira, e já obedece. Hoje o menino levanta, ele olha e já senta. Hoje em dia tem sumido esses pais, infelizmente. Temos alguns, poucos, mas tem sumido. Então, ela dizendo que um irmão, família muito grande, família antiga muito grande, um irmão uma vez foi à cama da outra irmã que estava deitada, dormindo, e colocou a mão por baixo do vestido dela, da irmã. O pai, que nem cristão era, soube disso. Sabe o que ele fez? Colocou as roupas deste filho, todas numa caixa, chegou na porta de casa, chamou a ele e fez assim, ó, pá, jogou tudo. E disse: aqui na minha casa não. Quer fazer isso, vai fazer com as mulheres da rua. Aqui não. Se vira a partir de agora. Ô firmeza que falta para os homens de hoje, hein?
Hoje em dia os filhos pintam e bordam, fazem o que quer. E não há firmeza, não há confronto. Pastor, mas colocar um filho para fora de casa? Pergunta se os outros 8, 9 irmãos pensaram em fazer alguma coisa errada depois. Se algum outro irmão tinha em mente fazer a mesma coisa com uma das outras irmãs, você acha que ele teria coragem de fazer? Depois de saber o que aconteceu com um de seus irmãos? Jamais. Jamais. Por quê? Temor. O temor faz isso, nos livra do pecado. E com Deus também é a mesma coisa, na verdade muito pior. Agora, falsos pastores, eles dão religião bastante para pessoas se sentirem confortáveis com seus pecados e serem conduzidas para o inferno de uma maneira que elas não sentem dor. Imagine o seguinte. Talvez você pense assim, né, que a maior mensagem do cristianismo é a mensagem de amor. Não, não é. A maior mensagem do amor é justamente pregar sobre o pecado e sobre o arrependimento. Imagina que eu fosse um médico. Então você chega ao meu consultório e você chega com muita dor na barriga, muita dor, dizendo: doutor, está doendo muito, muito. Ai, dia, está doendo, está até um caroço crescendo aqui por dentro. Doutor, está doendo muito. E eu faço o seguinte: eu vou ao meu armário e tiro uma roupa novinha para você e diga: ponha. Você vai embora com essa roupa nova. No outro dia você volta: doutor, a dor continua. Eu digo: mas como assim? Com a roupa nova? Ainda está doendo? Calma aí, meu expediente está acabando. Termina o expediente, eu pego você, põe no carro, vou junto com outros amigos e te levo ao shopping para passear, para comer lanche, para ouvir uma música ao vivo. No outro dia você volta: doutor, a dor está doendo. Faz alguma coisa. Mas calma aí, a roupa nova não adiantou? Nem o passeio ao shopping? Você precisa de um emprego que ganha mais. Eu vou arrumar um emprego para você. Você precisa de uma noiva. Eu vou arrumar uma bela noiva. Você precisa de filhos. Vamos fazer um tratamento para que você tenha filhos maravilhosos. Olha, você não tem carro novo ainda? Vou te dar um carro novo. Casa própria? Eu vou comprar para você. E você diz: doutor, e a minha dor? Adianta eu dar a você todas essas coisas e não fazer um principal, que é tirar um raio-x do seu corpo, para mostrar que há um câncer consumindo você por dentro. E que se você não iniciar uma quimioterapia urgente, uma quimioterapia que vai causar dor, desconforto, vai fazer com que você emagreça e sofra horrores, mas que é o único caminho para que você não morra. Vai adiantar eu fazer todas essas coisas para você esquecer do principal? Se eu assim fizesse, eu estaria prejudicando você ainda mais. Eu estaria retardando o tempo da sua cura, e se tivesse a possibilidade de cura ainda. É claro que isso é apenas uma analogia, mas é exatamente o que muitas igrejas fazem. Elas pregam sobre tudo. Sobre casamento nós pregamos, sobre filho nós pregamos. Mas elas conseguem tirar a mensagem da ira e do juízo de Deus da Escritura. O Evangelho, ele é boas notícias. Mas para que seja boa notícia, você primeiro precisa ver o quão doente você está. O quão pecador você é. Se a ferida, se a enfermidade não for exposta até doer, o remédio não vai curar. A diferença, Jeremias, ele pregava assim: a desgraça virá sobre vocês, pecadores. Essa era a pregação de Jeremias. Porque o objetivo dele era trazer temor ao povo. O falso profeta não. Ele vê a pessoa toda em pecado. E o que ele faz é afagar o ego. O que ele faz é apenas dizer palavras que vão fazer com que o ego dessa pessoa se infle cada dia mais. O que ele faz é pegar um band-aid para tentar tapar um câncer maligno. E a diferença da pregação de Jeremias e desses homens de Deus, ao qual nós nos esforçamos para seguir, para a pregação dos falsos profetas, é que uma pregação conduz para o inferno, a outra conduz para a vida eterna. Não há um meio termo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Prefiro estar do lado dos salvos, porque estes, como diz a Escritura, no dia do Senhor, terão paz. Do contrário, todos os outros serão um dia de terror e de tormento.
Mas para nós, que cremos em Cristo, que nos arrependemos dos nossos pecados, será um dia de graça, um dia de louvor e um dia de alegria. Amém, meus queridos?